Olá, bem-vinda e bem-vindo ao videocast From the Top. Esta é a entrevista mensal da revista Autodata com executivos do setor automotivo e áreas correlatas que você pode ler online no site autodata.com.br ou assistir aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Mas antes de começar a entrevista deste mês, vamos ver a mensagem da Continental Parafusos. No mercado há quase meio século, a Continental Parafusos oferece aos setores automotivo, linha branca, construção civil e eletrônicos um portfólio completo de parafusos, porcas e peças especiais. Nossa operação é otimizada. Além do robusto processo produtivo, os nossos clientes contam com pontualidade nas entregas e estoques de segurança. Somos uma empresa moderna, segura e legalista, que paga os tributos garantindo a segurança dos nossos clientes. Eu sou Pedro Kutney, editor da revista Autodata, e hoje comigo está acompanhando aqui o André Barros, editor da agência Autodata, que vai participar da nossa conversa. Olá, André. Olá, Pedro. Olá a todos. Vamos aí para mais um From the Top. E nossa conversa será com Evandro Maggio, que em abril assumiu o posto de presidente da Toyota do Brasil. Obrigado, Evandro, por aceitar nosso convite. É um prazer receber você no videocast From the Top. Obrigado, Pedro e André, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre essa indústria que gera tanta paixão e negócios e desenvolvimento para o nosso país. Olha, o Evandro já trabalha há quase 20 anos na Toyota e ele é o primeiro brasileiro a assumir o comando da empresa no Brasil. Depois de trabalhar no setor de autopeças, em 2005, o Evandro ingressou na Toyota para atuar na área de pós-venda, uma das mais rigorosas áreas para manter a boa reputação da marca japonesa aqui no Brasil e no mundo todo. Depois ele passou por marketing, planejamento de preços, vendas, pós-vendas e, de novo, desenvolvimento de rede. Em 2017, foi expatriado para a matriz no Japão, onde cuidou do planejamento de produtos da Lexus, a marca de luxo da Toyota. Voltou ao Brasil em 2019 para dirigir a área de recursos humanos, mas logo foi realocado para ser o executivo responsável pelas compras e pesquisa e desenvolvimento da Toyota na América Latina e no Caribe. Outra área muito importante que sustenta a reputação da marca. O Evandro ficou no comando das compras até o começo de abril passado, quando assumiu a presidência da Toyota do Brasil para substituir o Rafael Chang, que foi nomeado CEO da Toyota América Latina e Caribe. Pois a minha primeira pergunta, Evandro, é justamente nesse sentido. Você é o primeiro brasileiro a dirigir a operação brasileira da Toyota em 66 anos de história da companhia aqui no Brasil. Qual é o simbolismo dessa decisão da companhia, hein? Bom, Pedro, primeiro cabe dizer que é uma honra estar nessa posição, e não só estar nessa posição, mas junto com o momento da Toyota, né? A Toyota, ela anunciou essa mudança justamente com o anúncio do ciclo de investimentos. E isso traz para nós a confiança da Toyota no management local. A Toyota tem feito um movimento de alocar cada vez mais executivos locais nas posições de comando, confiando as operações à equipe local. É também uma grande responsabilidade e o compromisso de seguir com o trabalho que vem sendo feito de desenvolvimento no mercado brasileiro, né, promovendo inovação em tecnologia, segurança, também mobilidade e excelência operacional. E também não deixando de lado a satisfação dos nossos colaboradores e clientes. Então, é um momento muito especial para mim, como pessoa, de muita responsabilidade e de muito comprometimento com a marca e a indústria automobilística. Legal. Agora, Evandro, vamos voltar um pouquinho, porque antes de se tornar presidente da Toyota do Brasil, desde 2020 você liderou a área de compras e pesquisa e desenvolvimento da empresa na América Latina, né? Qual que é o cenário atual e quais são as perspectivas da empresa nessa área que é tão importante?
Bom, André, falando um pouquinho, né, só dando um panorama, a área de compras e engenharia são dois motores muito, muito importantes para o desenvolvimento dos negócios, para a sustentabilidade do negócio, mas também para o desenvolvimento da indústria automobilística no país, né? E assim, a grandes traços, a gente pode falar que os desafios dessas áreas, que estão muito relacionadas, eles passam por desenvolvimento de tecnologia a custo competitivo e, ao mesmo tempo, tendo uma cadeia de suprimentos estáveis. Essa previsibilidade, ele é muito importante. Quando a gente olha para o cenário brasileiro, né, a nossa indústria ela é muito competente quando a gente fala de peças de baixa e média complexidade, como estampados, injetados, eletrônicas mais básicas, né? Mas a competitividade de eletrônicas mais avançadas, o cenário de preços globais, aí a situação já é um pouco diferente. E se a gente olhar o caminho que os veículos eles estão seguindo, tanto por questões regulatórias ou questões de segurança mesmo e até necessidade, até requisito dos clientes, os veículos eles passam a incorporar cada vez mais conteúdo de alta tecnologia. E a questão dessa conteúdo de alta tecnologia é a escalabilidade de produção. Então, o desafio é como você trazer escalabilidade de produção para essas tecnologias que demandam mais complexidade, ciclos de R&D mais longos, custos de desenvolvimento mais longos, custos de fabricação maiores, né? E do nosso ponto de vista, a gente entende que com a evolução desse cenário case, esse desafio na área ele tende a se acentuar cada vez mais. Bom, um dos fatores que a gente entende chave, então, para buscar esse volume, ele está atrelado também com a questão de como a gente pode crescer. E aí nós estamos falando de um elemento muito importante, que é a exportação. Então, a Toyota ela tem buscado posicionar produtos que possam atender tanto o mercado doméstico quanto mercados de exportação. E, para isso, a gente também tem buscado discutir políticas, né, que promovam a questão da exportação, que permitam que os impostos não sejam sobrecarregados ou sejam aliviados durante as operações de exportação. Isso para que a gente possa ter o fluxo de caixa reinjetado nesse cenário, né? Então, é uma situação que, às vezes, fazer essa localização, nem sempre ela é uma situação simples, mas a busca por escala ela é um cenário importante, considerando essa evolução case que a gente vem observando, né? E a entrada de conteúdos cada vez mais tecnológicos nos nossos veículos. Evandro, olhando para o cenário atual, quantos fornecedores produtivos a Toyota tem no Brasil hoje? E qual é o índice médio de nacionalização dos carros produzidos aqui, né, hoje? E também, uma visão sua, esse percentual ele vai aumentar, diminuir, ficar onde está? Pedro, hoje nós temos um total de fornecedores, né? A Toyota gerencia um total de 522 fornecedores, dos quais 154 são fornecedores diretos, que abastecem a nossa linha com peças e componentes. Hoje, o nosso total ele gira em média de 65% de conteúdo local, e a gente tem sempre como filosofia tentar localizar o máximo possível. Nós anunciamos recentemente um ciclo de investimento de 11 bilhões de reais, e parte desse investimento ele vai estar alocado, inclusive, na localização de produção de motores na nossa planta de Porto Feliz. Então, nós vamos iniciar um trabalho dessa localização. A gente também entende que, com a expansão do volume que nós estamos prevendo através
das exportações que nós estamos conseguindo, nossa tecnologia híbrida, tanto a Flex quanto a base de gasolina, ela tem sido bem recebida nos mercados de exportação. Hoje a gente consegue uma média de 40% das nossas vendas em base dessas tecnologias híbridas. Então, isso aumenta o volume também. Com esse aumento de volume, a nossa ideia é aumentar a possibilidade de localização com os nossos fornecedores e tentar um adensamento maior da cadeia produtiva no país. Nós temos uma ótima comunicação também com o Sindipeças, que nos ajuda nesse sentido, e esse é o nosso objetivo, é tentar buscar aumentar esse número, até porque a localização é um índice, é um fator importante para você ter acesso a cada vez mais a mercados de exportação também. E qual que é a sua avaliação sobre o MOVER, o programa Mobilidade Verde e Inovação, que o governo lançou no final do ano passado, começo desse ano? E como que a Toyota pretende se aproveitar deste programa? Olha, André, primeiro cabe dizer aí que o MOVER, né, no nosso ponto de vista, ele foi muito positivo. A gente entende que ele tem uma abordagem que ela trata de competitividade e modernidade, né? Ela envolve questões como eletrificação, biocombustível, reciclagem, eficiência energética, segurança. Então, ele é um pacote, né? um programa, vamos dizer assim, com vistas muito mais no sentido de eficiência, de descarbonização e desenvolvimento a futuro. Então, o nosso ponto de vista é que o MOVER como conceito ele é bastante justo e ele é bastante moderno. O papel do MOVER no desenvolvimento da indústria ele é fundamental porque ele traz um ponto muito importante no ciclo de desenvolvimento, que é a previsibilidade. A gente começa a poder entender como é que serão as regras, como é que serão as avaliações, como é que serão as incidências de impostos bases, né? E isso nos permite gerar um planejamento. O MOVER ele tem esse viés da sustentabilidade, né, que vem através da eficiência energética, biocombustíveis, reciclabilidade, e também da competitividade, fazendo com que os veículos que sejam mais eficientes paguem menos impostos. Então, no nosso ponto de vista, esse pacote, com essa estrutura que o MOVER tem, ela vai orientar o desenvolvimento dos veículos de agora em diante. Na Toyota, nós temos seguido muito de perto todo o desenrolar de como o MOVER foi construído e sempre orientando as nossas escolhas, né, de forma a estar alinhados com o programa. Em questão de biocombustível, tanto é que nós temos um trabalho bastante forte com a tecnologia híbrida Flex, é o nosso carro-chefe, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha outras tecnologias, mas hoje, na atual situação, na estrutura do país, a gente entende que a híbrida Flex ela é um carro-chefe e a aderência dessa tecnologia com o MOVER ela é muito grande. Então, os nossos próximos passos em desenvolvimento tecnológico, sem dúvida, nós os faremos olhando de perto a estrutura do MOVER. E você estava dizendo, Evandro, que recentemente, né, a Toyota anunciou um importante aumento no seu plano de investimento no Brasil, elevando o aporte de 1,7 bilhão até o fim deste ano para 11 bilhões até 2030. Né? É o maior valor já anunciado pela empresa aqui no país e eu queria saber, na sua opinião, o que motivou essa elevação e o alongamento do investimento, né? Pedro, na verdade é uma conjunção de fatores, tá? Se eu vou tentar elencá-los aqui, né? Primeiro, nossos produtos, eles vêm tendo uma boa aceitação no mercado, principalmente, como eu falei, baseado na tecnologia híbrida, né? Então, para o mercado doméstico, a gente tem o híbrido Flex. Para os mercados que não têm ainda a tecnologia à base de etanol, nós temos a versão híbrida a gasolina. E tanto no mercado doméstico quanto exportação, nós conseguimos atingir um mix de produção de 40%. Então, isso mostra a aderência do cliente à questão do híbrido. Então, a demanda pelos nossos produtos
começarem a aumentar. Ainda falando do atendimento ao cliente, nós identificamos oportunidades com 2 novos produtos que nós lançaremos a futuro, um deles, inclusive, desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, e esses 2 produtos vão necessitar de maior capacidade de produção também, né? E também, juntamente com isso, com a exportação, nós tivemos que aumentar o nosso centro de peças de reposição, né? Hoje ele está indo para uma área de 60 mil metros quadrados e ele cobre toda a América Latina e também vai necessitar maior produção de motores. Então, um fator foi levando ao outro e a gente entendeu que tem que fazer um investimento de forma macro na estrutura produtiva da empresa. Então, foi dessa forma que chegou-se nesse montante de 11 bilhões de reais, né? Mas, em suma, significa a nossa participação no mercado de exportação, significa a nossa participação no mercado doméstico com a tecnologia híbrida Flex, lançamento de novos produtos, aumento da capacidade de produção de motores para atender essas linhas de produção e também o atendimento na reposição para os mercados de exportação, né? Esse aí é um pouco do contexto total, né? E só lembrando que todo esse montante de investimento deve aí contribuir com a geração de 2.000 novos empregos diretos até 2030. Esse é o cenário que a gente está trabalhando. Agora, um dos planos desse novo investimento é dobrar a capacidade de produção em Sorocaba, né? E para coisa de 300 mil unidades por ano, segundo vocês divulgaram. Uhum. E, ao mesmo tempo, fechar a fábrica de Indaiatuba, a segunda fábrica da Toyota aqui no Brasil, que hoje produz cerca de 60 mil unidades por ano. Mas é que, sim, o que chama atenção é que nos últimos anos, vocês investiram mais de R$1 bilhão lá. E por que precisa fechar essa fábrica de Indaiatuba? Tá. Bom, André, obrigado pela pergunta. Esse é um tema bastante interessante. A produção de Indaiatuba, a planta de Indaiatuba, ela tem 2 limitações hoje que nós temos que lidar com elas. Bom, a primeira limitação é a capacidade de expansão em termos de área. A planta de Indaiatuba, ela consegue, no máximo, uma produção de 70 mil veículos. E os números que nós estamos trabalhando, né, para esses volumes futuros, eles excedem essa capacidade de Indaiatuba. Indaiatuba, por uma questão geográfica, a expansão de área ela é um pouco difícil por causa dos aclives e topografia de terreno. Um outro fator que também é muito importante em Indaiatuba, né, houve muita mudança tecnológica, principalmente ligada à questão de emissão de carbono, contaminantes, e essa linha ela tem que ser renovada. Bom, para a gente fazer essa renovação, nós temos que desmontar a linha e fazer uma montagem dessa linha novamente. E quando você coloca todo esse trabalho de desmontagem e remontagem da linha, o tempo que isso leva é bastante significativo. Então, no final das contas, é muito mais econômico você fazer uma ampliação em Sorocaba, enquanto a linha de Indaiatuba a gente faz um phase-out gradativo, e além de tudo você consegue ter a sinergia com o parque de fornecedores que a gente já tem hoje em Sorocaba. Então você consegue uma integração, né, bastante grande, e você já faz essa questão da expansão de capacidade para atender os volumes domésticos e exportação, atender os novos veículos que vão ser produzidos, e também a gente ter essa modernidade no investimento e ter uma fábrica cada vez mais compatível com as normas de emissão, mais favorável para o ambiente de trabalho, mais segura, né? Então, esse foi o raciocínio da Toyota como um todo. Na verdade, nós consideramos isso como uma transferência, porque para nós o ideal seria que todas as pessoas de Indaiatuba fossem transferidas, é essa a nossa vontade inicial, e por isso a gente trata como, mais do que um fechamento, a gente trata como uma transferência de operação. Vamos dizer, está chegando filhos novos aí,
a casa precisa crescer um pouquinho, então precisamos de uma casa nova um pouco maior. E Evandro, como é que estão essas negociações com o sindicato lá em Indaiatuba para o fechamento da planta, transferência de funcionários para Sorocaba, né? A greve que aconteceu lá foi contornada, vocês conseguiram negociar, e a maioria dos 1.500 funcionários que tem lá quer se mudar? Como é que está essa primeira negociação, assim? Bom, as negociações, né? Primeiro a gente entende o sentimento, né? Que essa planta está ali há 26 anos, existe uma relação muito próxima com todo mundo que trabalha nessa fábrica. A Toyota tem, por história, uma retenção bastante grande, então nós temos colaboradores aí com muitos anos de estarem em Indaiatuba, né? Então, existe uma relação emocional também bastante forte. As negociações já estão andando, nós já fizemos algumas propostas para o sindicato, infelizmente não foram aceitas, nós ainda estamos nessa discussão de tentar buscar um equilíbrio entre uma oferta que seja justa e realista para todos os funcionários que não queiram ir, tá? Tem que deixar muito claro isso, essas negociações com o sindicato, né, principalmente sobre o PDV, ela é uma opção para quem não quer ir, ou uma pessoa que está no fim já próximo à aposentadoria, né, que gostaria de tentar uma alternativa, um trabalho diferente, fazer um empreendedorismo. O nosso ponto inicial é que todos os funcionários sejam transferidos conosco, né? Então, essas negociações estão caminhando, a gente mantém sempre uma porta de diálogo aberta e querendo construir uma proposta. Ainda não chegamos lá, mas não vamos deixar de medir esforços e a nossa energia para construir uma proposta que seja positiva para os funcionários, que seja positiva para a empresa e tentar chegar a um acordo que seja de bom tamanho para todo mundo. E Evandro, como você mencionou, outro grande foco desse investimento, que deve consumir quase metade desses 11 bilhões aí, é produzir 2 veículos novos em Sorocaba, né, com versões híbridas. Um deles é um SUV compacto, você já adiantou para a gente, e que já foi até registrado no INPI como Yaris Cross, que deve chegar no mercado no ano que vem. E o outro, segundo informação do sindicato lá de Sorocaba, deve ser uma picape. Quais são as perspectivas de participação nas vendas da marca no país com esses 2 lançamentos? Olha, eu vou dizer aí que os nomes e os modelos, né, nós ainda não estamos revelando publicamente, né? Você está comentando, compacto, sim. Né? A gente não fez nenhuma ainda anúncio. Claro que existem os registros, mas o anúncio da planta ainda nós estamos reservando isso aí. Nossa perspectiva é realmente buscar novos clientes. A Toyota entende que nós temos uma boa participação no segmento C, né? Hoje com Corolla Cross, mas nós temos que ampliar a participação no segmento B, né? E principalmente na categoria de compactos. Então, nós esperamos aí ter um veículo que seja moderno, que seja do gosto do brasileiro, baseado na tecnologia híbrida Flex, né? E o outro também vai ser um veículo em sintonia com as tendências de mercado. Então, a gente espera poder reforçar o nosso portfólio, também aumentar a exportação com esses veículos e aí fazer crescer o nosso parque fabril, as nossas operações e geração de emprego. Evandro, o sistema de propulsão híbrido Flex, lançado no Brasil em 2019 a bordo do Corolla, né, e 2021 também no Corolla Cross, deve migrar agora para os novos carros também. E hoje esse sistema é importado do Japão e deve receber investimento em nacionalização, conforme vocês anunciaram, né? O que exatamente pode ser nacionalizado e qual o horizonte de tempo para isso acontecer? Pedro,
existem vários estudos dentro da Toyota sobre a localização dos componentes do powertrain, né? Nesse exato momento, a gente ainda mantém um pouco de confidencialidade de quais os detalhes efetivamente eles vão ser abordados, tá? Porque isso, como eu falei, existe questão de escalabilidade, questão de fornecedores envolvidos, mas a nossa intenção é que haja, sim, realmente conteúdo local, até porque esse deve ser o mainstream para o mercado brasileiro e para o mercado latino-americano, né? Então, ter a localização de alguns componentes do sistema híbrido é fundamental para a gente poder atingir o conteúdo local e aí, sim, alavancar o nosso negócio de exportação e competitividade, ao mesmo tempo que tirar variações de dólar, né, riscos de variação cambial, riscos de variação de cadeia de fornecimento. Essa é um pouquinho a estratégia que a gente está adotando dentro da Toyota. A ideia é que todos os carros da Toyota vendidos no Brasil, até o fim da década, tenham versões híbridas flex. E qual que vocês enxergam que vai ser a proporção desses veículos eletrificados e equipados só com motores a combustão? Hoje, se não me engano, está 30% híbrido, né? Me corrija se eu estiver errado. Nossa produção, André, hoje ela está em 40%, né? Então, depende bastante, assim, um pouquinho da relação de preço e equilíbrio de cada um, né? Hoje nós estamos em 40%. O que é importante é que essa eletrificação, ela é crescente no país, né? Então, a gente vê que outras marcas devem também vir com a adoção de sistemas parecidos, talvez não full hybrid, mas talvez mild hybrid. Algumas sim vão ter a versão full hybrid, né? Então, ele deve crescer bastante no mercado brasileiro, atingindo aí pelo menos uns 40% a 50% do mercado, né? Esse é um pouquinho o que a gente entende que deve acontecer como tendência. E todos os modelos de vocês vai ter uma versão híbrida, é isso? Todos os modelos terão uma versão híbrida. E a Toyota começou a testar, por falar em híbridos, né? Recentemente anunciou isso publicamente, começou a testar a versão híbrido plug-in com versão bicombustível etanol gasolina, né, Ivan? Uhum. É mais um produto que está vindo aí, né? E qual que é a chance de nacionalização desse sistema? Quando poderemos ter assim o primeiro Toyota híbrido plug-in produzido no país? Bom, primeiro a gente acabou de fazer o lançamento da RAV Plug-in, foi no mês passado, e o primeiro ponto que a gente gostaria de entender é como é que esse veículo se adapta com o cliente no dia a dia. No passado, lá em 2019, a gente, mais ainda em 2013, a gente trouxe lá o Prius para fazer os primeiros testes, né, observando o comportamento do cliente, como é que isso impactaria na vida do cliente. E a ideia é a mesma coisa aqui fazer com a tecnologia plug-in. Então, a RAV vai ser o veículo escolhido para fazer essas observações. Na verdade, a gente sempre olha a tecnologia de 3 aspectos, né? Em termos de acessibilidade, em termos de custo, em termos de praticidade, como é que ela impacta o cliente no dia a dia, e em termos de sustentabilidade, que é o impacto ambiental. Então, esses 3 fatores a gente sempre busca o equilíbrio deles. Então, nesse momento agora, observar principalmente a questão de praticidade para os clientes que estão adotando a RAV4, né? E, ao mesmo tempo, a gente desenvolver a tecnologia do motor, né? Então, o RAV4 começa com um motor a gasolina, a gente observa o comportamento do cliente e, em paralelo, a gente faz os testes com etanol e flex, né? Tecnologia flex, isso aí já é um desenvolvimento mais interno, né? A gente espera que nos próximos anos aí a gente possa expandir o leque de alternativas para o nosso cliente. Vale sempre lembrar que o nosso jeito de pensar não existe uma única tecnologia. Então, o plug-in, ele vem somar ao híbrido, né? Dando alternativas para o cliente conforme o gosto e conforme as condições de entorno que ele tem para a utilização do veículo.
Agora, e com relação aos elétricos puros, né? A Toyota tem uma visão meio particular sobre os chamados BEVs, né? Os líderes globais comentam que eles não devem representar mais do que 30% das vendas totais do planeta. No Brasil, como fica? Vai ter modelo Toyota 100% elétrico no mercado brasileiro? E você acha que aqui também 30% das vendas da marca um dia possam ser de 100% elétricos? André, essa questão é muito particular dependendo das condições de cada país, né? Por exemplo, nós temos que ver a questão de matriz energética, questão de preço final ao consumidor, questão de substituições que a gente possa fazer. O Brasil tem um cenário único no mundo quando a gente olha a diversidade de biocombustíveis, né? Então, nós estamos falando de biodiesel, HVO, hidrogênio, biometano, gás natural, etanol. É uma variedade de biocombustíveis, uma riqueza de biocombustíveis muito, muito grande. E ao longo desses anos todos, o Brasil conseguiu uma estabilidade de produção e preço, principalmente na questão do etanol. E a questão também de praticidade e acessibilidade que o híbrido promove. Nossa visão é que haverá espaço, sim, para todas as tecnologias, mas a questão do BEV, o BEV, no Brasil, ela não deve ser tão expressiva quanto o mercado americano, o mercado europeu e o mercado chinês, né? Que são 3 mercados que, sim, buscam a base de desenvolvimento nesse tipo de tecnologia. Países mais, vamos dizer assim, do Global South, têm talvez uma possibilidade maior de biocombustíveis. Hoje o Brasil tem esse desenvolvimento da tecnologia HybridaFlex, mas a gente já vê também países como Índia, como Indonésia, como Tailândia, muito interessados nessa tecnologia e podem ser expoentes e oportunidades para nós no futuro. Evandro, a Toyota cresceu bastante no mercado brasileiro nos últimos anos e desde 2022 é a 4ª marca mais vendida do país, né? Em 2023 o crescimento foi quase nulo, apenas 0,5%, com redução de quase 1 ponto percentual do market share para 8,8%. Né? Este ano a evolução, em torno de 5%, também está abaixo da média do mercado de 17% de expansão. Né? Por que o desempenho comercial da Toyota não está acompanhando a expansão do mercado? Bom, basicamente, Pedro, o que a gente tem que olhar também é a composição desse mercado, né? O mercado tem mudado bastante, novos entrantes têm chegado e bastante penetração de outras marcas. E mesmo nesse cenário, a Toyota tem mantido o market share. Então, a gente está vendo aí um pouco de reorganização desse mercado em função dos novos entrantes, né? O outro fator também que vai nos possibilitar crescer seria a ampliação desse line-up. Só que essa criação desse line-up, ele leva esse tempo de desenvolvimento. Então, a Toyota hoje, ela tem uma posição consolidada de market share nos segmentos que ela atua, né? Tem os volumes bastante assegurados, então essa participação relativa, ela não quer dizer uma perda de volume. E a gente espera que com os novos entrantes que a gente tem aí, os nossos novos produtos, a gente consiga ampliar um pouquinho mais esses volumes. Essa é um pouquinho a visão um pouco mais calma da Toyota, né? A Toyota não tem essa corrida pelo market share em si, mas pela sustentabilidade da produção e manter uma produção estável com crescimento a longo prazo. E depois de muitos anos, né, o Corolla Sedan, ele deixou de ser o carro mais vendido no Brasil, né? Passou a ser a Hilux, a picape Hilux, né? Que na América Latina já era o mais vendido, né?
É uma picape média que custa mais de R$ 200 mil e pode chegar até 335 mil, dependendo da versão e configuração. Por que o modelo tão caro é o mais vendido da Toyota? A Hilux é realmente um caso, vamos dizer, um fenômeno e uma paixão, André. A Hilux, na verdade, ela tem, por causa da história de QDR dela, uma questão de lealdade de compra muito forte. Então, é normal você ter um cliente que compra 3, 4, 5, 6 Hilux, né? E principalmente na questão do agro, no interior de São Paulo, interior do Mato Grosso, ela demonstra muito a sua força. Então, a questão da confiabilidade, o que a gente chama internamente de QDR, né? Quality, Durability, Reliability da Hilux, ela é um valor que o cliente reconhece. O Corolla, né, a gente sabe que o mercado ele tem migrado do body size, tem saído do sedã, tem ido para o picape, mas mesmo esse mercado tendo encolhido bastante, hoje o Corolla é o único sedã fabricado no Brasil, nessa categoria. Então ele tem aí 80 e poucos por cento de market share e mantém um volume mensal de quase 3 mil veículos. É verdade que não é o volume que chegou a ter no seu passado, em função da migração do body type, mas mesmo assim ainda demonstra que existe uma procura. Existem clientes que são fiéis a esse tipo de produto, que são fiéis ao Corolla, e aí mostra essa força no segmento dele e esse volume de produção. E a nossa ideia não é abrir mão dessa produção e continuar atendendo esses clientes que tanto gostam desse veículo, né? E por falar na Hilux, Evandro, e também no seu SUV derivado, o SW4, né? São os produtos desse segmento mais envelhecidos atualmente em relação aos concorrentes, né? Quase todos os concorrentes já apresentaram atualizações. E estão programadas novas gerações desses produtos e será necessário algum investimento na Argentina para fazer esse movimento? Nós temos ciclos de renovação periódicos, né? E onde a gente considera a introdução de novas tecnologias. Isso, às vezes, leva a um ciclo um pouquinho maior. Mas sim, a gente pretende a futuro algumas renovações, como eu posso dizer, atualizações desses veículos, né? Mas isso virá um pouquinho mais com o tempo, já pensando em futuros, como eu posso dizer assim, nas futuras gerações que seguirão da Hilux, né? E vai precisar algum tipo de investimento na Argentina, onde esses dois veículos são fabricados atualmente, para fazer essa mudança de geração? A gente tem feito vários investimentos já na fábrica, né? A fábrica, ela recentemente recebeu uma ampliação. Hoje ela tem uma capacidade de 182 mil veículos a serem produzidos, é uma capacidade bastante grande, e a gente entende que futuramente, quando chegar novos veículos, sim, vai precisar alguns investimentos mínimos para fazer a adequação desse novo produto. Bom, no ano passado, a Toyota foi a maior exportadora de veículos do Brasil, né? 1 em cada 5 veículos exportados no Brasil tinha o logo Toyota na frente. Foram mais de 82 mil unidades para 22 países, o que representou quase 40% da produção da Toyota no Brasil. Quais fatores motivaram esse resultado tão incomum no Brasil? Vai ser possível manter esse ritmo daqui para frente? E já emendando também, esse novo SUV compacto que vai ser lançado no ano que vem, também vai ser lançado nesses 22 países para exportação? Bom, André, nossa meta é realmente seguir com o mercado de exportação. É um trabalho que vem sendo feito já há algum tempo. Começou quando nós abrimos a exportação do Corolla Cross
e seguimos o desenvolvimento e o relacionamento com esses clientes na América Latina. A Toyota tem uma forma de trabalho que é uma integração regional, então nós temos contatos periódicos com os distribuidores da América Latina, sempre tentando entender as necessidades locais e como nós podemos atendê-los da melhor maneira. Nosso desenvolvimento ele é focado não só para o Brasil, mas ele é focado para a região. Então, nós entendemos que todos os veículos que nós produzimos, tanto no Brasil quanto na Argentina, deveriam ter como destino a América Latina toda, né? América Latina, América Central e Caribe. Então, o nosso escopo de atuação vai nesse sentido. Então, é uma tendência que deve permanecer, né, para que a gente possa dar a escalabilidade do negócio. E a Toyota investiu lá na Argentina recentemente 50 milhões de dólares para começar a produzir este ano o utilitário Hiace em versões furgão. Hiace é o nosso nome. Hiace, que já tem até 110 fornecedores no Brasil e na Argentina, né? Então a pergunta é, por que não se vende esse carro no Brasil, esse veículo utilitário aqui no Brasil? E qual a chance disso acontecer, né? Nós estamos fazendo os estudos, né, para verificar essa possibilidade. Realmente é um veículo que vai ser começado a produzir agora para o mercado argentino, e os estudos de possíveis introduções no Brasil, eles estão sendo feitos em paralelo, né? Bom, acho que para finalizar, Evandro, qual que é a visão que você tem sobre o futuro da operação da Toyota do Brasil até 2030, né, que é quando termina o atual ciclo de investimentos? Bom, basicamente é o que eu expliquei um pouco aqui ao longo do tempo. A Toyota deve basear o seu crescimento de forma sustentável, apoiado na tecnologia híbrida flex, apoiado em introdução de novos produtos que atendam realmente os segmentos básicos do mercado brasileiro e do mercado de exportação. Essa vertente de exportação ela é fundamental para que a gente ganhe esse volume e essa escalabilidade, e também reforçar a nossa operação industrial como um todo, tanto Brasil e Argentina, através dessas integrações regionais. Esse basicamente é o plano que a gente tem desenhado para atingir as nossas metas até 2030. Olha, Evandro, acho que nós flutuamos aqui sobre os vários temas de importância e de relevância para a Toyota e para o Brasil. E nós chegamos ao fim dessa entrevista e desejamos aqui a você sucesso na presidência da empresa aqui no Brasil, como o primeiro brasileiro a ocupar esse cargo, né? E muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu agradeço novamente o tempo de vocês e a oportunidade. Sempre bom poder trocar esse bate-papo com vocês e espero a gente se encontrar em breve. Obrigado novamente e um bom dia para vocês. Obrigado, Evandro. Olha, nós chegamos ao fim deste From the Top, André. Até mais. Bom, até mais, Pedro, até mais, Evandro, até mais quem nos acompanhou até o final. E se você chegou até aqui, nós agradecemos a sua audiência. Esta entrevista e muitas outras reportagens também podem ser lidas na revista Autodata de maio, com acesso gratuito no site autodata.com.br. Lá você também acessa as notícias diárias do setor automotivo na agência Autodata de Notícias. E no mês que vem, a gente volta com mais um From the Top aqui neste canal. Até lá!